Sou livre quando danço, criando com meus movimentos uma nova história. Melissa Mecenas Oshiro, 26 de dezembro de 2025. Isso aqui me lembra a Faísca Menina, que é um conto meu, né, que eu falo um pouquinho do que seriam contar as histórias. Eu sou Melissa, tenho 44 anos, eu sou autista nível suporte 1, sou superdotada, que eu entendo como uma estrela, e agora eu entendi me lembrei desse conto, então é uma faísca menina. O autismo, ele dá vazão a uma primitividade, ele dá acesso a uma primitividade. Essa primitividade, ele dá acesso a uma ingenuidade. A faísca, olha, eu me lembrei muito dessa personagem. É a parte da estrela, que é a superdotação. A menina é a autista, é a primitiva, é a parte da primitividade, da ingenuidade, e pode ter até um lado infantil que nunca cessa, né? Que é essa primitividade, ingenuidade, estou desarmada, né? E aí o tempo, a fase adulta, ela te arma, você está armada. E aí o autista é uma pessoa desarmada. Todos os outros já se armaram. Facas, armas, porretes, enfim. E você não, está desarmado. Então por isso há uma incongruência. E a novidade é que alguém acabou de me dizer assim: você não escreve para eles, você escreve para os outros, os que estão fora daqui. Você não está escrevendo para os que estão dentro. Você escreve como alguém que está dentro. Vou até desenhar uma gaiola aqui. Uma gaiola. E aí eu tô dentro, né? E aí você, assim me foi dito, você escreve para os que estão fora. Você não tá, você achou que estava escrevendo para os que, né? Deixa eu ver. Sou muito boa com o desenho, não. Deixa eu ver como que ela escreve aqui. Você está escrevendo para os que estão fora. São SOS. A sua escrita é um SOS. Engraçado isso aqui. Ele abre um portal. Facho de luz, conforme ela escreve. Aí eu vou escrever aqui SOS. E a história da Faísca Menina conta de uma menina que ela morena, dos tufos assim, bem caracolados, e ela todos os dias no entardecer eles se reúnem em volta e ela vai para o centro. Aparece essa faísca no céu e ela cai, puf, no chão. Só que quando ela cai no chão, ela se detona.
Ela fica completamente detonada. E é claro que eu escrevi isso por intuição, né? Mas assim, de uns anos pra cá, eu sempre tinha visão minha. Eu sempre gostei de dançar, né? Comecei a dançar com 8 anos. Dancei com 8, 9, interrompi. Sempre que interrompi a dança não era por vontade própria, né? Porque meus pais me tiravam. E aí eu voltei, eu acho que a dançar com, deixa eu ver, com 12, fiz 12, 13, 14. Aí, infelizmente, com 15 também parei de dançar. E daí depois, deixa eu ver, eu fui voltar a dançar com 2010, 29 anos. Quer dizer, o dobro do tempo, quase 15 anos depois. 15 anos depois, quase 15 anos, 14 anos depois eu voltei a dançar, dança do ventre. Mas aí de uns anos pra cá, eu sempre tinha a visão minha dançando assim no topo das casas, sabe? E ia percorrendo assim, dançando, e sentia assim uma liberdade. E não era uma dança por vaidade, não era uma dança tipo um show para mostrar algo para alguém, era porque eu estava me sentindo muito feliz, muito livre, muito feliz e muito tudo de tudo, sabe? E aí, conforme eu sentia aquela felicidade, eu ia rodopiando, eu ia. E aí, de uns tempos pra cá também, eu percebi que quando o meu ato criativo ele estava muito intenso e muitas vezes o ato criativo ele partia da dor, então estava com uma dor ali que ela ia aumentando, 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 aí acessava o ato criativo. E aí só que essa dor que ia aumentando, 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 acessava um ato criativo e aí eu sentia uma tal de felicidade, que é do ato criativo, que eu não sei explicar. E isso aqui não é fingido. Só que é muito estranho porque ele provém de uma dor intensa. E aí ele acessa o ato criativo, ele vem de uma felicidade, aí eu me vejo dançando por todo lado, assim, como se fosse um... Sabe aquelas bolinhas que você joga assim, ela começa a pingar e começa zoom, zoom e não tem controle? Sou eu. É a superdotação. Ela começa a aparecer. E ela começa a ir para todo lugar. E ela... Só que a primeira vez que eu vejo que essa dança não é só uma dança. É uma dança que cria história. Então, assim, para onde vai essa bolinha, que sou eu, onde ela vai fazendo os movimentos, ela vai criando uma história. O movimento dela é a história. E é muito bonito. Então, quando ela faz isso, ela esquece a dor dela. Eu já fiz isso uma outra vez. Outro dia eu estava com tanta dor, que eu pensei, não vou falar nada, não vou... Aí eu deitei em posição fetal e eu pensei, eu vou usar um novo recurso, vou tentar um novo recurso, atravessar essa dor e ver até onde ela chega, não bloquear ela com o muro, mas deixar que ela me atravesse e vá até onde ela quiser, entendeu? E aí eu fiz isso, eu tirei o muro da frente e disse assim, então vai, percorre. E aí intensificou, entrou. Daí senti uma paz. Foi muito estranho. Que é a mesma coisa dessa dor. Ela vai. Aí ela vira paz. Que é parecido com o ato da morte. Ela vai. Vira paz.
que é o ato de liberdade, libertação. E não é de solução de problemas, é um método de lidar com a dor. Não é um remédio que, como que eu vou dizer, mascara, né? Não. É outra coisa, é o contrário, tirar os muros e deixa doer, deixa doer, deixa doer. Deixa doer até atravessar do outro lado. Algum lugar vai chegar isso. Vai, tira todos os muros, todas as armas. Todas as armas não, toda a contenção. E aí eu cheguei na minha liberdade, que é o ato criativo, que sobe um SOS. E ela só conta a história no conto, né? Depois que ela tá machucada. E depois que ela conta a história, eles se reúnem em roda, em volta dela. Ela escolhe um. Ela vai com esse um e ela passa o dia inteiro com ele. E aí, na história eu conto, por exemplo, tem um que ele faz pão, ele é padeiro. Então ela vai com ele. E aí, só que ela meio que se torna ele. E aí ele tá amassando o pão, ela se torna aquela farinha. Aí ela se torna a mesa, onde está depositado a farinha. E ela vai pulando de objeto em objeto. Essa é uma coisa que tem acontecido comigo, que é bem difícil de explicar. Mas, por exemplo, que é semelhante com aquele superpoder daquela moça lá do X-Men. Ela não se torna as pessoas? Então, é um pouco difícil de odiar as pessoas, porque quando eu tô olhando para alguém, se eu fico olhando muito, eu me torno aquela pessoa. Então, se de repente, é muito esquisito. Eu tô parada assim e eu sou aquela pessoa. E eu me movimento assim e eu respiro e eu sou aquela pessoa. E não interessa se eu gosto ou não gosto. Isso tanto faz. Eu sou aquela pessoa, eu sinto aquela pessoa, sabe? Eu me vejo assim de fora como aquela pessoa. É muito estranho. E aí eu queria compartilhar com vocês essas coisas. Aí eu descobri que sempre gostei de dança, que não é a dança. Não é a dança que você gosta. É esse tipo de dança. É a dança que faz história. É o movimento do corpo que faz história, que conta a história. É tudo atrelado com histórias. E você não escreve para os daqui. Você escreve para os de fora, para eles. Você escreve para eles. Sabe quando você vai preso e manda cartas para as pessoas que você ama? É isso que você faz. Esse é o teu problema. Esse é o grande problema. Mas não é um problema. É a tua solução. É a maneira como você lida com seus conflitos. E não só com seus conflitos. É o teu propósito de vida. Então essas cartas são cartas, né? Essas mensagens, esses livros não são para as pessoas daqui. Apesar de que eu quero que eles leiam, mas eu estou enviando para aquelas pessoas que eu nem consigo lembrar por causa do véu do esquecimento. Eu estou contando como que é viver aqui para eles. Viver aqui é assim,
eu tenho essa alegria, tenho essa tristeza, essa luta, esse drama. É mais ou menos como se fosse isso. É a primeira vez que eu vejo isso. E eu nunca peguei um escritor, alguém como parâmetro, sabe? Eu preciso corresponder a uma necessidade interna, como sabe quando você sabe a hora que você tem que tomar água, a hora que você tem que comer? Então eu preciso corresponder, porque essa necessidade interna vai me dizer exatamente o que eu devo fazer. E é isso só. Eu não lembro completamente da história, eu sei que a Faísca menina, ali no lugar onde ela vivia, a cidade dela tinha um problema, onde as pessoas não eram mais felizes. E eu acho que o problema era nos olhos, eu acho. E eu gosto muito dessa história, que eu escrevi de forma intuitiva, né? Para falar um pouco do que seria o meu ato criativo. E eu acho que às vezes você acha que, sei lá, que sabe que é como a dor, né? A dor é uma força, né? Contrária a você. E você acha, e aí você vai fazendo força contra ela, e você vai ficando fraco. Aí, isso que eu aprendi a fazer é mais ou menos assim. Vem essa seta, em vez de eu fazer força contra, eu abro espaço, eu digo, venha, entre, e aí me atravessa. Só que aí, o medo é até onde vai ou o que vai acontecer depois, né? Então, depois, é o que eu falei, é como se fosse, não sei, é como se fosse passando por... É como se o meu olhar ele não pudesse enxergar, mas o ato criativo, ele está além da dor. Ele está além da margem do suportável. E aí ele vem, a hora que chega nessa margem, a dor não tem mais poder sobre mim, porque eu entro no ato criativo. Aí eu acesso uma coisa que chama liberdade, mas é uma liberdade espiritual, não é, entendeu? E é como se a dor ela ficasse na porta. Eu acho que tem alguma porta aqui que ela não pode passar. E aí eu acesso esse ato criativo e aí eu começo a dançar. Feliz. Que eu acesso uma tal de felicidade. Que seria uma tal de... mesma sensação que eu tenho lá no céu. Só que aí, quando eu acesso essa felicidade, eu tenho que voltar de ré. Daí eu volto, passo pelo ato criativo, acaba, aí eu volto para a mesma sensação de dor, suportável,
Daí quando se torna insuportável, de novo, vai, percorre, 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 entra, tem uma portinha onde aqui você não entra, tem um lugar em mim que é inacessível às pessoas. Porque Deus colocou uma porta, entendeu? Tudo é acessível em mim, meu corpo, meus cabelos, qualquer um pode pegar no meu cabelo, no meu corpo, mexer no meu celular, meus e-mails, entendeu? Eu sou completamente acessível, aliás, qualquer um. Mas estou falando de mim, né? Tem um lugar em mim que é inacessível. E aí a dor, ela vem, ó, essa porta você não entra. Que eu entro no ato criativo. E aí eu começo a dançar, felicidade. Daí depois você volta. Você tem que voltar de ré e voltar pro mesmo. Esse espaço da minha felicidade seria um contato com aqueles que estão do outro lado. Eu não acesso eles, mas nós ficamos assim. Eu fico na soleira da porta, tem um gramado, eles estão lá, ó. E eu escrevo para eles. Eu escrevo para eles. Eu sei que as pessoas ficam esperando carta de lá para cá. Não. Eu não. No meu caso, eu é que escrevo para eles. Então, as minhas cartas vão daqui para lá. Mas eles não são mortos, são vivos. Que são esses SOS. Mas não só eu faço isso, é claro que eu faço através da escrita, lógica, crio personagens e vou criando. Mas os irracionais, eles também fazem isso. Eles também. Um animal que está sofrendo, ele também faz isso. Ele resiste à dor, resiste. Eu tô vendo uma vaca que ela fica assim, sabe? Tem várias pessoas ao redor dela para segurar ela. Então ela faz assim com a cabeça e tenta segurar. E em algum momento ela para, ela fala, ó, ela para ela mesma, na sanidade dela. E eu quero falar sobre a sanidade irracional, que é uma sanidade intuitiva e natural que todos os seres viventes têm. Então na sanidade dela, ela fala para ela mesma, você não consegue. Então para de lutar contra isso. Aí a dor vai atravessar ela. Atravessar. E ela tem medo de desaparecer. Mas a hora que a dor atravessa dela, chega no insuportável, ela acessa um tal de nirvana. Que é essa porta inacessível que os homens que estão pegando nela, na cabeça dela, na pele dela, nos olhos, no rabo, tudo. Mesmo uma mulher estuprada, uma criança passa pela mesma coisa que eu estou falando para vocês. A dor, ela vai. Tem um lugar em nós que é inacessível. Ninguém acessa. Aí quando você chega nessa porta, você é livre. Só que eu já cheguei nessa porta muitas vezes sem morrer, né? Entendeu? E daí essa porta você entra e a dor fica aí fora. E às vezes pode ser que eles acessem isso sem ter morrido ainda. Por quê? Existe uma medicina que é veterinária, né? Que ela muitas vezes ela tá ali para deixar o animal vivo, não perder, porque ele é uma propriedade, mas não evita que ele sinta dor, entendeu? Então a dor vai atravessar ele diversas vezes. Aí ele vai voltar, então ele vai acessar a porta do inacessível para os outros, acessível para ele. Ele vai entrar nessa paz, às vezes até nessa felicidade, e depois ele volta de reto do caminho. E às vezes ele é curado, passa algum remédio nele. Enfim, alguma coisa acontece. Com a gente também, não é? Se alguém te conforta, se sente melhor, aí você volta de ré. Aí fica na dor o quê? Suportável.
aquela dor mediana que você vai vivendo sua vida. E aí, de vez em quando, de novo, você vai para a dor insuportável, ela te atravessa, você acessa o ato criativo, acessa a felicidade, depois você volta de ré. Exatamente isso que acontece comigo. Sempre. Sempre. E eu acho que desde criança. Eu comecei a escrever pro meu pai, na verdade. Eu gostava de escrever cartinhas para ele. Que eu achava meu pai muito semelhante comigo em muitas coisas. O processo dele, o jeito dele de viver algumas coisas, eu achava parecido comigo, né? E meu pai era meu herói, então eu escrevia muitas cartinhas para ele. Então eu tentei explicar um pouco para vocês como é. Então não resistir, mas deixar que a dor te atravesse e não dá ruim. Ela chega até um lugar que se chama o seu lugar. Eu entendi que agora eu tô entendendo, esse é o meu lugar. É o lugar inacessível às pessoas. Esse é o meu lugar, onde eu acesso os meus. Pode parecer loucura para você, mas é isso. Eu achava, isso que é muito estranho, quando eu era criança, eu percebi que eu era diferente de todos os demais e eu sofria muitas vezes de perceber alguns processos, né, das outras crianças. Não gostava, me dava... eu repudiava. E aí, me deu branco. Acho que é um trauma. Geralmente quando eu acesso alguma coisa que me dá muita fobia, me dá branco. E eu tinha pavor dessas crianças. Só que elas não sabiam, né? Não falavam. Mas eu ficava apavorada perto delas. Que é o mesmo pavor que às vezes as pessoas me dão. Que eu escrevi num livro que ainda não foi publicado. Que tem uma personagem que se chama Ana. Que ela fala sobre. Só que no caso dela, ela vê isso no próprio pai dela, o Cláudio. O pai dela não é como o meu, né? É diferente. E deu branco. Esqueci que eu ia falar. Tá. Que eu achava, por exemplo, quando eu era criança, né? Eu tava lá na sala de aula e aí eu via, né, a sala de aula como se fosse uma massa quase que homogênea. Tinha muitas pessoas ali que eram como se fosse café com leite, sabe assim? Água com açúcar. E aí eu vi assim, uma pessoa ali, eu lembro bem de uma menina, que ela demarcava o território, ela era líder nata. Ela se tornou psicóloga depois, depois que eu conheci mais a fundo ela me dava pavor. E ela fazia com que a sala toda girasse ao redor dela. Não sei como ela fazia isso. E todo mundo que chegava perto dela se transformava em outra coisa. Nossa, era apavorante para mim. Eu via isso, ninguém mais via. Eu ficava com medo. E só que eu comecei a primeiramente notar ela pela admiração. Ela dançava muito bem. E eu queria dançar. E aí que eu pedi pro meu pai para voltar pro balé, porque eu estava afastada do balé.
Aí, eu sempre analisei as pessoas desde pequenininha, né? Que é mais ou menos como um ato de um psicólogo que ele faz. E analisava as crianças também, né? Então, eu passei por um processo, eu lembro ali com aquela menina, que eu queria ser amiga dela. Eu lembro que uma vez eu até liguei na casa dela, falei que queria ser amiga dela. E enfim, não sei o que ela achou. Mas depois, passado um tempo, quando eu comecei a perceber essas coisas, eu comecei a ficar apavorada. Essas coisas nela, né? E tá. E aí, né, como eu tava, por exemplo, ali numa sala de aula, que tava acontecendo todas essas coisas, eu me sentia diferente. Tinha a massa homogênea e tinha alguém que destoava ali como forte. E todo mundo que chegava perto dessa pessoa forte se transformava. Havia uma transformação ali, que a meu ver era negativa. Mas parece que os olhos dessas pessoas se abriam. E elas começavam a fazer maldades. Entendeu? E aí eu pensava o seguinte, bom, eu tô nessa sala, nesse ambiente. Uma hora eu vou sair dessa sala. E eu vou caminhar na minha vida, caminhar. Eu vou chegar em outro lugar. Nesse outro lugar físico, eu vou encontrar os meus. Porque esses são os deles. Eu não sei quem são. Mas não é dos meus. Então eu vou caminhar para outro lugar e vou achar os meus. Só que aí não é assim. Eu descobri que eu acesso os meus nesse processo que eu falei para vocês. Através da dor, do insuportável, eu chego numa portinha que é inacessível às outras pessoas, acesso o meu ato criativo, acesso uma felicidade. E aí envio um SOS que seria que eu acesso os meus, mas não acesso eles. Eu não os vejo. E nem eu sabia de tudo isso que havia dentro de mim, né? Esses áudios, eles me ajudam muito a me conhecer. Então, eu não sei se tem mais pessoas que fazem isso. Eu sempre gostei da história do Sísifo, né? O Sísifo é a história de um homem, eu não sei toda a circunstância, mas ele tá numa montanha com uma rocha enorme segurando, que é o castigo dele. Vai até, e ele rola até o topo da montanha, aí desce, rola, desce. Ele nunca consegue, ele teria que levar a rocha até o topo da montanha. Aí eu sempre pensava, meu Deus, acho que eu sou esse Sísifo, né? Tô empurrando o negócio, consigo, tá pesado, aí desce, vai, desce, vai. Aí eu encontrei uma solução.
falei, óbvio. É soltar. Aí eu soltei e a pedra rolou e pof! Que é mais ou menos isso, da dor, isso. Para de resistir, deixa. Aí, porque não vai dar ruim. Aí que vai acessar a porta inacessível, que é só você entra no ato criativo e na felicidade. Aí você é livre. É isso. Aí você acessa os seus, não de frente, né? Infelizmente, como eu gostaria, porque depois eu tenho que voltar todo o caminho de ré e voltar, né, para minha vida comum. Mas aí eu tô observando as outras espécies. Mãe. E sobre um tal de ser vivente. Pode? Né? Com Enfim, mas o ser vivente, ele é outra coisa, né? Que não somos nós. Né? Nós somos, eu até vou colocar aqui, a meu ver, nós somos seres objetos. Todos somos seres objetos. Não há um que não seja. Todos, mesmo mais desapegado. Nós somos seres objetos. E tem os seres viventes. E o ser vivente, quando ele vive, ele trabalha. Se ele morre, ele entrega o trabalho. Então, por isso ele é um ser vivente, porque quando ele vive, o ato dele de viver, ele está trabalhando. Se ele está respirando, ele está trabalhando. Se ele está erguendo o braço para cima, ele está trabalhando. Se ele está andando para frente, ele está trabalhando. Se ele está andando para trás, ele está trabalhando. Então, assim, tudo. Na verdade, o ato dele viver é um trabalho. Nós não, somos seres objetos. Porque o nosso trabalho é referente a objetos e não a vida. Enfim, e aí é outra coisa também que eu estava vendo aqui, sabe? Que é um mundo paralelo, né? As outras espécies selvagens. Seria um mundo paralelo ao nosso redor. Os domesticados, eles eles seriam seres também, em parte, objetos, né? Eles não teriam eles não têm noção disso como nós. Essa parte do objeto estaria por fora deles e não por dentro, não é uma noção interna. O nosso ser objeto é uma noção interna. Por isso que o ato da gente viver não é digno. Nós só somos dignos quando nós temos algum objeto ali que nos valide. Entendeu? E é isso. Então, não resistência. Hoje eu entendo que eu vou acessar muitas vezes o ato criativo através da não resistência. Não é não resistir às coisas erradas, né? Que eu vejo. Mas não resistir à dor. Tá doendo? Ótimo. Deixa que doa. Você vai chegar até algum lugar. Porque a dor, ela não tá ali à toa. A dor já é uma mensagem. A dor já é uma mensagem, entendeu? E aí ela vai percorrer, achar uma porta e talvez ela se torne uma tinta ali, né? Aí você tem a sua mão, aí você escreve e pronto. Agora, eu penso, né, por exemplo, essa menina, e eu reconheci outras pessoas assim também, na minha infância, né, não só. Engraçado que essa menina, eu conheci, eu tinha, acho que 11 anos,
Uma outra que eu conheci, eu tinha quantos anos? Acho que 9 anos. 2 anos se passaram, era cópia da outra. Aí, não sei se às vezes você conhece pessoas que parece que você muda de escola, você muda de faculdade, você muda de trabalho, é igualzinha. É a mesma pessoa, é o mesmo cérebro trabalhando, igualzinho, cara, não é possível. E as minhas análises, desde pequena, né, Gustavo? Só que eu não escrevia na época, né? Só escrevia cartinha pro meu pai, senão já acessaria esse ato criativo. Comecei a escrever aos 11. E às vezes são as mesmas pessoas. Parece que só mudou de roupa. Poderia dar o mesmo nome para todos. E essa é a minha perspectiva, né, de vida. É claro que essa moça hoje, uma psicóloga, ela tem uma outra perspectiva sobre mim, né? Sobre ela mesma, sobre as mudanças dela no ambiente, né? Mas eu penso, será que ela faz as mesmas coisas que ela fazia hoje, mas de uma forma diferente, de uma forma adulta? Até acho que o comportamento dela era bem, que eu diria, simulado, né? O comportamento dela, da outra menina também, que foi minha amiguinha aos 9 anos, era bem, como é que eu falo? Simulado. É como se fosse uma simulação, sabe? Sabe uma simulação? Então, aí, o problema é que às vezes eu tô aqui. E aí essa simulação é como se fosse uma bolha. Uma hora ela estoura. Aí essa simulação que seria como, imagina que você saia na rua e tem uma simulação por fora. A pessoa vê uma coisa, mas é uma bolha, é uma imagem virtual. Imagina que fosse possível. Sabe como a gente faz com as fotos? A gente não coloca filtro, efeito, nos vídeos também. Imagina que houvesse um efeito que simulasse por cima do seu rosto, cabelo, tudo. Então, eu tô aqui, o autismo é assim, a gente está vivendo com as pessoas e elas estão nessa simulação, que é tipo uma bolha, uma imagem virtual por cima dela. Uma hora estoura. Aí, a hora que estoura, eu vejo outra coisa. Aí eu entro em caos. Que é o que acontece com a Ana no livro. Essa história da Ana tem muita continuação, né? Então, eu não tô contente ainda, por isso que eu não vou publicar ainda. É muito profundo. E quando estoura a bolha, e aí eu vejo, eu entro em caos. Porque depois a pessoa recompõe a simulação, entendeu? Recompõe a bolha. Só que aí, às vezes, a gente também aprende a fazer a mesma coisa, né? Mas, enfim, esse momento do ato criativo é um momento muito sincero meu, sabe? De não resistência. De não resistência ao que é. Porque tem aquele livro O Poder do Agora, que diz também que o sofrimento, ele vem muito da resistência. Para de resistir, é assim mesmo, né? Pare de resistir ao que é, só é e pronto, mas não quer, né? Não resista.
E aí, quando você não resiste, em algum momento você acessa essa paz. Tá tudo bem, não resisto, é isso e pronto. Não resisto.